Olá, olá, bom dia, sinaíticos. Queria fazer alguns comentários. Já foi falado nas aulas, né, sobre o dízimo. Então vem sempre aquela pergunta, mas eu tenho que pagar o dízimo? São 10% do que eu ganho? Eu estou obrigado? Isso é uma obrigação minha? Então eu vou aqui fazer um pequeno comentário e vou fazer mais um retrospecto a respeito de como o dízimo foi estabelecido na, na Bíblia, na Torá hebraica, né? Que a Bíblia é uma continuação da Torá hebraica. Então, como é que apareceu a ideia de que nós temos que recolher o dízimo para o Sinai? Ou 10% do que eu ganho para o Sinai? E se isso é válido ou não? Então, como normalmente nessas conversas a gente queima etapas, né? Eu resolvi começar o assunto bem para trás. Então, na Gênese, no livro da Gênese, que os judeus chamam na Torá de Bereshit, ele estabelece já no primeiro capítulo, né, no versículo 1, que no começo Deus criou a terra e o universo. Então, como os templos são aonde a gente se encontra com Deus, a gente tem que pensar também e refletir que Deus não é simplesmente aquela figura do homem velho, barbudo. Ele é mais do que isso. E todos esses atributos que a gente descreve Deus, que ele é justo, que ele é onipotente, ele é onisciente, ele está em todos os lugares, ele vê, ele sabe o que vai acontecer no futuro. Esses são os conceitos que nós, homens, desenvolvemos para definir uma entidade tamanha, de um tamanho que nós não temos noção, por isso usamos a palavra infinito. Se nós não fizermos isso, nós não temos uma compreensão de quem é Deus. Então, tudo que disser que Deus é, certamente Ele é. E o interessante, já que começamos no primeiro versículo da Torá, né? Quando traduziram a Torá do hebraico para o grego e para o latim, ela perde um pouco do sentido, porque o verbo criar na Torá é o verbo bará. Esse verbo só foi usado, ou melhor dizendo, ele só é usado quando Deus cria alguma coisa do nada. Então, vocês não verão no hebraico e nem na Torá o fato de criar, criou-se uma roda. Não vai ser bará, porque a roda foi criada de alguma coisa que já existia. Então, é outro verbo. Bará é simplesmente o verbo que Deus cria alguma coisa do nada. Então, isso está no livro da Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1. Em Gênesis 5, nos versículos 1 e 2, eu me lembrei muito da nossa irmã Mara, né? Algumas vezes ela comentou nas aulas, né, que ela achava bacana as pessoas que
falavam e citavam os versículos. Então, para homenageá-la, né, eu estou fazendo isso hoje. Em Gênesis, no capítulo 5, versículo 1 e 2, quando ele descreve como criou o homem, né, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E esse verbo, em hebraico, é um verbo yatzar. E é um verbo que diz que ele moldou, bem como a gente tem na nossa tradução. Ele moldou do pó da terra. Ele pegou uma criatura, melhor dizendo, ele pegou material da terra. Vejam que ele não está criando do nada, então não é bará. E bará é quando ele cria do nada. Como ele moldou, ele precisava do pó da terra e da água para fazer o barro, o verbo aqui usado é yatzar. Então, comprova-se, né, da complexidade com que foi escrita a Torá. E isso nos dá uma prova que ela foi escrita psicografada, porque de sã consciência uma pessoa não conseguiria, num volume tamanho de informação, fazer essas adequações do vocabulário. Ela foi inspirada, a Torá é inspirada por Deus. E ainda, em Gênesis 5, no versículo 2, ele diz que cria o homem e a mulher. Nesse momento é definido que está criada a humanidade. Então, Adão, mais do que ser o nome do primeiro homem, Adão, ele é também usado como humanidade. Um conceito de humanidade de todos os homens, todas as mulheres. Não tem todes, nem tudes, nem todes. É todos. E a mulher, Ravá, foi tirada da carne e dos ossos do homem. E o verbo para a criação de Ravá, Eva, é banar. O verbo, onde então o verbo banar, ele tem um conceito de que ele construiu com mais inteligência. Então existe agora uma grande discussão do Frei que reza o rosário às 4 horas da manhã, né? Que ele disse que a mulher deveria ser submissa, isso resultou num cancelamento, essa bate-boca toda da internet. Mas a mulher, como ele mesmo explica na homilia dele, né? A mulher é aquela que, somada ao homem, se torna um. Isso está também descrito na Torá e na nossa Bíblia, que quando o homem se juntar com a mulher, ele sairá da sua casa e será uma nova família. Eles serão um, homem e mulher. Passam a ser não dois, mas um. E a mulher dá a estabilidade para que o homem possa fazer as coisas que ele tem que fazer para prover a sua casa, seus filhos e a sua mulher. Então não é uma submissão, oh, sim senhor, eu vou limpar a casa agora, tá. Maria, lava a roupa. Não é por aí. São o que eram dois passam a ser um. E esse um a serviço do Senhor. Aí o tempo passou, né? Desde a criação
desde Bará. Em Gênesis capítulo 4, no versículo 3, justamente ele diz isso: o tempo passou e um dia Caim, que era agricultor, pegou frutos da terra e ofereceu a Deus. Abel, que era um criador de ovelhas, ele ofereceu o primeiro carneiro, primeira ovelha do seu rebanho. Então, a oferta a Deus não é uma oferta que veio de cima para baixo. Não é Deus disse: vocês façam a oferenda para mim. Foi uma espontaneidade de Adão, da humanidade, que retribui tudo aquilo que ele está recebendo. E nessa espontaneidade ele resolveu dar os seus frutos e Abel a sua primeira cria de ovelhas. Assim se estabeleceu as ofertas. Elas foram espontâneas e não por imposição. Então, as nossas ofertas devem ser espontâneas e não porque eu tenho que cumprir um regulamento. Deixa eu dar um pulo maior aqui no livro, né? Para nós não ficar com um vídeo muito longo, né? Eu já estou com 11 minutos. Em Gênesis 49, no versículo 2, reunidos à volta de Jacó, ou seja, Jacó já tinha ido para o Egito, já tinha se encontrado com José, todos os irmãos de José foram para o Egito e eles estão lá. E aí chega na hora da morte de Jacó, ele junta os filhos e abençoa um por um. Rubens, você será isso. Judá vai ser o leão. E aí ele vai fazendo uma bênção específica para cada um. Então Jacó, nos versículos 28 e seguintes, ele abençoa a cada um e cada um será um membro da origem das 12 tribos de Israel, que serão Rúben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Isacar, Dan, Gade, Asser, Naftali, José e Benjamim. E ainda lá no deserto, aí já Moisés, sobre o comando de Moisés, Deus disse a ele: as suas ofertas que vocês fazem, vamos botar um regramento nessas ofertas. Aí vem o regramento daquilo que foi espontâneo. E aí ele diz: separe para mim todo o primeiro filho, de homem ou de animal. O primeiro filho é de Deus. Quando eu lhes der a terra de Canaã, aí no capítulo 13, versículo 11, quando vocês entrarem na terra de Canaã, conforme prometido, e eu lhes der a terra, vocês darão a Deus o primeiro filho e o primeiro filhote macho. Ou seja, eles passaram todo o tempo do deserto sem cumprir isso, porque isso passa a ser cumprido a partir do momento que eles entram na terra prometida. O pai que não quiser entregar o filho a Deus, ou seja, ele seria reservado dentro do povo para os trabalhos de Deus.
Mas se a pessoa não quer que o filho tenha esse, ou acha que não vai ter um segundo filho, enfim, ele resgata frente a Deus o primeiro filho. Então ele vai pagar o preço de um ciclo de prata ao sacerdote para manter o filho consigo, para manter o seu primeiro animal consigo. Porque esse pagamento será feito para que todo o povo lembre que foi Deus que nos tirou o povo do Egito. E na 10ª praga, ele sacrifica todo o primogênito daquele que não é judeu, porque os judeus haviam marcado o umbral da porta, então ele, por poupar o primeiro, os filhos, o primogênito dos filhos de Israel, das 12 tribos de Israel, ele pede o pagamento do resgate do filho, que é um ciclo de prata. E isso deve ser feito para que todos se lembrem que o povo de Israel foi escravo no Egito e foi resgatado por Deus. Bom, aí no segundo ano do deserto, lá com Moisés no deserto, que esse livro de Êxodos em hebraico é Madbidbar, ou seja, no deserto, e não Êxodo, Moisés estabelece então as regras da contagem do povo. Então, no livro de Números, no versículo 2, Moisés e Arão contam o povo, cada um em sua tribo. Então, eles colocam num relatório, a tribo de Ruben tinha tantos mil homens, a Ruben de Zacar, tantos mil, Naftali, e assim as 12 tribos. Mas Deus diz a eles, os levitas não serão contados. Ou seja, os homens da tribo de Levi não entram nessa contagem. Porque também no capítulo 3, no versículo 41, ele declara, os levitas são meus. Deus diz, por escrito, os levitas são meus. E você porá os levitas para cuidar do tabernáculo. Ao final do primeiro ano, eles moldam todo o tabernáculo, as estacas, as lonas, a cobertura, estabelece um altar do sacrifício, estabelece o átrio, o santo, onde estaria a mesa dos pães, da oferta dos pães, o castiçal de 7 braços, a menorá, o altar da queima de incenso, e na parte do sagrado, do santo dos santos, ou seja, o mais sagrado do tabernáculo, estaria a Arca da Aliança. E é esse tabernáculo que os levitas vão cuidar. E você, falando ao povo, pagará o ciclo por cada primogênito no tabernáculo. E esses valores serão entregues a Araão, o sumo sacerdote. Então esse dinheiro, esse resgate, é das despesas do templo, é das despesas que temos para manter o templo funcionando. Aí depois ele estabelece as regras do povo eleito. Quem é o povo de Israel? E aí vamos lá para Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 7. O Senhor os amou e os escolheu. Ele está falando com os israelitas.
com as tribos de Judá, não só com a tribo de Judá, com as tribos de Israel, entre elas Judá. Não porque vocês são os mais numerosos, ou seja, o povo de Israel não é o mais numeroso. Inclusive, ele é menor do que muitos outros povos. De fato, vocês são menores em número do que qualquer outro povo. No versículo 8, ainda do capítulo 7, mas o Senhor os amou com sua força e os livrou do rei do Egito. Então aqui ele se reporta às 12 tribos, filhos de Jacó, escravizados no Egito. Porque Deus prometeu aos antepassados, ou seja, ele prometeu que para Abraão, ele disse: vocês serão numerosos, vocês serão cativos de um outro povo, mas eu os libertarei. Então ele está cumprindo a promessa que ele fez a Abraão, e essa promessa ele reafirmou para Isaac e reafirmou para Jacó. Então aqui ele está cumprindo que esse povo que está no deserto é o povo de Deus. O Senhor é nosso Deus, versículo 9 agora. É o único Deus. E o Deus, ele é fiel e mantém a sua aliança. E ele continua a amar por 1000 gerações aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. No versículo 10, ele avisa: porém, os que me rejeitarem, Deus afirma, Deus afirmo, os que me rejeitarem, eu castigarei. Aí tem uma diferença, né? Não é rejeitar assim, mas eu não sabia que ele existia, então eu não cultuava Deus com essa percepção de Deus. Sim, tu não sabia. É um outro departamento. Por isso que era para... As leis eram para os israelitas. Então, para aqueles que rejeitarem, que não obedecerem, sabendo e não obedecerem às leis e mandamentos que hoje estou dando, e façam tudo quanto eu mando. Esses são os que serão castigados. Aqueles que rejeitam o Senhor, que não cumprem os seus mandamentos, esses serão castigados. Em Êxodo 19, no versículo 5, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, disse Deus. Mas vocês serão o meu povo. Dentre todos os povos da terra, Israel é o povo de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 4, no versículo 20, mas vocês são o povo do Senhor. Ele os tirou do Egito para ser dele. Então Deus tira os israelitas do Egito para que os israelitas sejam dele. Em Deuteronômio 14, 2, ele reafirma: pois vocês são o povo escolhido para o Senhor, nosso Deus, entre todos os povos da terra, ele os escolheu, e somente a vocês. Gente, eu já estou com quase 25 minutos e tem bastante coisa ainda para conversar. Eu vou fazer um segundo vídeo. Ficamos aqui, então, com o estabelecimento do povo de Deus. Obrigado e até o vídeo 2.